Olá a todos, eu sou a Elisângela e eu estou aqui em nome da Casa Frei Anselmo para fazer mais uma leitura do capítulo Caminho, Verdade e Vida. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 64, O Tesouro Maior. Esse livro foi escrito pelo nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Mas antes da gente entrar nesse capítulo, eu vou fazer um convite para que vocês assinem o canal, tá no YouTube da Casa Frei Anselmo, para que vocês compartilhem os vídeos, deem um like nos vídeos e comentem, tá? É muito importante fazer comentário, qualquer comentário que vocês acharem necessário, façam, porque dessa forma o YouTube entende que esse é um vídeo relevante, que os vídeos da Casa Frei Anselmo são relevantes, são importantes, assim, distribui para as pessoas, para os assinantes, tá? Então, compartilhem, dê um like nos vídeos, assinem o canal, porque assim você recebe, você vai saber quando tem vídeo novo no canal e você vai receber as novidades. Também vou pedir para que vocês assinem também, façam parte da comunidade do Facebook, do Instagram também, tá? Ajuda a Casa Frei Anselmo crescer. Casa Frei Anselmo, ela é toda voltada na caridade, no auxílio ao próximo, na ajuda aos necessitados. Então, a casa está sempre precisando de mantimentos, de cobertores, de alimentos, tá? Para poder continuar dando suporte para os necessitados. A Casa Frei Anselmo também oferece palestras, tem passes também, né? Vale a pena entrar no site, conhecer o endereço da Casa Frei Anselmo, os endereços, né, das redes sociais, estão aqui embaixo, tá? Só você dar um clique para que você também possa conhecer a Casa Frei Anselmo, que faz um trabalho lindo, maravilhoso. E fica o convite para ir também assistir uma palestra. Então, vamos entrar no capítulo de hoje, né, que é o livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 64, O Tesouro Maior. Mas antes de entrar nesse capítulo, vamos fazer uma oração. Vamos entrar em contato com Deus, entrar em contato com Jesus. Vamos buscar acalmar os nossos pensamentos, acalmar os nossos corações, para que a gente possa ouvir a leitura, para que a gente possa entender, interiorizar os ensinamentos do Evangelho. Então, assim, fechando os nossos olhos, para quem pode fechar os olhos, para quem não pode, procura equilibrar ali os pensamentos, né, imaginando Jesus envolto de uma luz, e que essa luz nos envolva, essa luz nos acalenta, nos alivia o coração, aliviando os nossos pensamentos, nos enchendo de esperança e de vida. Vamos agradecer, Deus, por mais esse dia. Gratidão pela oportunidade da vida. Gratidão, Senhor, pelo meu ouvido, por poder ouvir, pela minha boca, por poder falar, pelos meus olhos, por poder ver. Obrigada, Senhor, pelos meus sentidos, pelo meu corpo. Obrigada pelo meu lar. Por mais difícil que seja, eu tenho um. Obrigada, Jesus, por aqueles que convivem comigo, pois são necessários para que eu aprenda com eles a evoluir, a ser melhor para comigo mesmo. Obrigada, Deus, por nos amar. Obrigada por nos permitir a vida. Obrigada por nos dar a oportunidade de evoluir. Obrigada, Deus, por hoje. Que assim seja, graças a Deus, Senhor Jesus. E assim, vamos à leitura de hoje, né? E essa leitura, Emmanuel, né, ele nos traz um capítulo, né, do Evangelho de Lucas, que é o capítulo 12, o versículo 34, onde Jesus disse o seguinte: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A gente ouve bastante isso, né? Os espíritos, nos livros, nos traz muito esses ensinamentos. Onde estiver o teu coração, né?
onde estiver o vosso tesouro, ali estará o meu coração. Né? E onde está o meu maior tesouro? O que Emmanuel nos traz com o tesouro maior? O que é esse tesouro maior? Como que eu conquisto esse tesouro maior? Será que é uma mansão, uma casa grande, enorme, com 10 quartos, 15 banheiros, 3 carros na garagem, um helicóptero? Né? O que é esse tesouro maior? Tesouro, né? Quando a gente ouve a palavra tesouro, é algo muito valioso, né? É uma joia, é ouro, né? É uma preciosidade. Então, vamos descobrir o que o Emmanuel nos traz como esse tesouro maior, para que a gente possa ir em busca desse tesouro. Né? A vida é isso, né? A gente ir em busca do tesouro, mas que tesouro é esse? Ele começa dizendo o seguinte: no mundo, os templos da fé religiosa, desde que consagrados à divindade do Pai, são departamentos da casa infinita de Deus, onde Jesus ministra os seus bens aos corações da terra, independentemente da escola de crença a que se filiam. Aqui, Emmanuel fala das religiões, as diversas religiões que existem. Não importa qual seja a sua, não importa qual religião, se é espírita, se é evangélica, se é católica, se é umbandista, ah, se é, se é maçonaria, não importa qual seja a religião. São todas filiações de Jesus. Estão todas, desde que voltada ao bem, desde que elas sejam voltadas ao amor, desde que sejam voltadas e as portas abertas ao auxílio do próximo. Onde houver um coração dentro desses templos religiosos, voltado com pensamento na fé, no auxílio ao próximo, com o objetivo de ajudar, de abrir suas portas para servir a necessidade do outro, lá se encontra Deus, lá se encontra Jesus. Onde há o propósito de servir, Jesus lá se encontra. Não interessa a religião, não interessa qual a sua crença. O que importa é o propósito desta casa. O que importa são os fiéis que lá se encontram. Com qual propósito, qual objetivo? Não só de buscar o alívio dos nossos corações, que muitas vezes a gente busca a religião para aliviar as nossas dores, para responder algumas questões que a gente tem. Mas com o propósito, né, de estar ali, de buscar esse alívio e permanecer para ajudar. Isso acontece muitas vezes. Às vezes a gente vai em busca de uma religião para buscar um pouco de alívio, de respostas para as dificuldades que a gente está passando, né, para as dores que a gente passa nesse momento. E a gente encontra muitas vezes, encontra o alívio, talvez não todas as respostas, mas acaba encontrando o alívio necessário naquele momento. E ali permanece, com o propósito de servir, de ser útil. Né? Onde eu posso ser útil aqui nesta casa? Onde eu posso servir? Eu encontrei o alívio que eu precisava. Então, eu também quero aliviar outras dores. Então, todas, como diz Emmanuel, são escolas de crença filiadas ao projeto da divindade, ministrada por Jesus. Todas elas são benções necessárias à Terra para a nossa evolução, para o nosso progresso. E aqui Emmanuel continua. A essas subdivisões do eterno santuário comparecem os tutelados do Cristo e seus diferentes graus de compreensão. Cada qual, instintivamente, revela ao Senhor onde coloca o seu tesouro. Então, sempre tem nessas casas alguém de um conhecimento, de uma moral maior, de uma elevação maior, né, que acaba até se tornando admiração de muitos, pela bondade do teu coração, pela bondade das ações, por não
dispensar a oportunidade de servir, por não dispensar a oportunidade de ser o melhor exemplo. Então, como ele fala, essas subdivisões do eterno santuário comparecem tutelados do Cristo, que são exemplos ali. Nosso maior exemplo é Jesus, mas a gente sempre acaba seguindo ali o exemplo do outro. Se tivermos que seguir o exemplo de alguém próximo a nós, que seja o melhor exemplo. E sempre que a gente tenha aquela admiração e aquele respeito. E Emmanuel, e é interessante que ele fala, revela ao Senhor onde coloca o seu tesouro maior. Olha, Emmanuel aí nos dando uma dica, né? O que é esse tesouro maior? Muitas vezes, por isso mesmo, nos recintos diversos de sua casa, Jesus recebe, sim, respostas às súplicas de inúmeros crentes de mentalidade infantil, contraditórias ou contraproducentes. Ou seja, aquelas pessoas egoístas, né, gananciosas, que fazem pedidos só para si, que veem somente a sua necessidade, a sua dor. Recebem o auxílio, recebem o amparo, mas não servem, mas não auxiliam. São pessoas ainda infantis, vazias ainda, egoístas, orgulhosas, egocêntricos, ou que fazem pedidos para prejudicar o outro. A esses espíritos, né, também alcançarão o caminho do amor, o caminho do bem, compreenderão a importância e a necessidade de fazer o bem para se elevar, de não mais pensar em si, mas no próximo também. Cada um segue o seu ritmo, a sua caminhada. E cabe a nós respeitar a estes, né? Somos todos nós ainda infantis, nesse processo evolutivo, né? De um passinho de cada vez, na nossa evolução, na nossa reforma íntima, na nossa transformação, na necessidade e na importância de enxergar o outro como um irmão necessitado, muitas vezes para buscar as nossas respostas, muitas vezes é auxiliando que eu encontro o alívio que eu preciso, o alívio que eu fui buscar, as respostas que eu preciso, é ajudando o outro, é compreendendo a dor do outro, é entendendo a necessidade do outro, é sendo indulgente para com o outro. E muitas vezes a gente encontra, né, aquilo que a gente tanto busca e procura, que é a nossa paz interior, que é o alívio das nossas dores, das nossas angústias, das nossas aflições, né? Para que, ou a força necessária para que eu possa suportar com coragem, com sabedoria, esse momento de dificuldade que eu estou passando. É nesse auxílio, é nesse amparo. É quando eu passo a não mais somente me enxergar, acreditando que a minha dor é a maior dor do mundo, é a única, que eu mereço toda a atenção de Deus. E que minha irmã também que está sofrendo, que está com problema financeiro, que está com um filho doente, que está com a mãe com câncer, como se não merecesse. Então, quando eu aprendo a enxergar a dor do outro, quando eu aprendo a ver o outro, eu passo a entender e a ganhar o amparo e a força necessária para suportar a minha vida, necessária ao meu crescimento moral. A dor evolução. Pai que nos ama infinitamente, jamais permitiria que sofrêssemos sem a necessidade de evoluir do crescimento. O Pai que nos ama, nos ampara em todos os momentos, diante desta dor necessária. Ah, mas eu tenho que passar. A gente não tem que sofrer. Ninguém precisa sofrer. Mas muitas vezes é o caminho, as escolhas que a gente fez lá atrás, erradas,
tivemos o amparo necessário, tivemos os conselhos, a orientação que a gente precisava seguir, mas a gente fecha os olhos. Orgulho, egoísmo, vaidade, nos achando adulta, não, eu vou tomar esse caminho, eu não vou tomar aquele caminho, porque eu quero tomar o meu caminho. E acaba tomando decisões erradas, e a gente responde lá na frente. É a lei, ação e reação, faz parte das leis de Deus. Ninguém pula as leis de Deus em ter uma ação, uma reação. Então, a partir do momento que eu prejudico, afiro, né, as leis de Deus, eu vou responder por elas. A angústia, as dores, o sofrimento, né, são ações. E muitas vezes elas são necessárias porque eu preciso expulsar isso. Eu preciso lidar com essa dor para que eu possa estar livre amanhã, para que eu possa estar leve, para que eu possa estar mais tranquila, para que eu possa seguir o meu caminho bem. Então eu vou suportar com coragem, na fé, no amor e no trabalho bem. Né, o Divaldo, em suas palestras, Divaldo Franco, ele sempre nos ensina, aliás, a Joana, né, sempre falava para o Divaldo, ele nos passa isso na palestra, que diante das dificuldades, da solidão, vai ser solitário com alguém. Vai buscar ajudar alguém. É claro, né, que existe um estágio ali daquela dor que eu estou passando, né? Existe, cada um tem o seu momento, né? Então, busque, se permita buscar ajuda. Muitas vezes é necessário que a gente busque ajuda para que a gente possa depois ajudar. E muitas vezes a gente nem permite buscar essa ajuda. Então, é importante a gente despertar. Não, eu preciso me levantar, eu preciso me ver aqui. Eu preciso buscar ajuda, reconhecer a importância e a necessidade dessa ajuda. Para que eu possa me fortalecer, para que eu possa servir. Porque nós só queremos ser servidos, né? A gente só quer ser servido. Mas servir a gente não quer. E Emmanuel, ele continua. Ele diz o seguinte: o egoísta fala do seu tesouro, exaltando as posses precárias. Já o avarento refere-se a mesquinhas preocupações. O gozador demonstra apetites insaciáveis. E o fanático repete pedidos loucos, sem nexos, que não faz sentido, que não vai trazer benefício nenhum para ele. Cada qual apresenta seu capricho ferido como sendo a dor maior. Como eu já expliquei lá atrás, né? Falando desse momento egoísta, muitas vezes, que a gente vive, né? Que a minha dor é a única dor maior, né? O meu sofrimento maior. Então, a gente não enxerga, né? Que do meu lado, muitas vezes, tem uma mãe que não consegue trabalhar porque precisa cuidar dos filhos. Que não consegue colocar os filhos na escola, ou que não conseguiu ainda a oportunidade de colocar os filhos na escola. Está ali passando fome, que está passando frio, que está passando necessidade. E que eu poderia ajudar e que eu tenho condições de ajudar. Mas eu estou tão preso nas minhas dores, ou exaltando as minhas conquistas, que a dor do outro não me interessa. Eu não enxergo, não quero enxergar a dor do outro. E é essa atenção que Emmanuel nos traz para que a gente possa despertar. Que a nossa dor não é a maior. E que existe o outro. Cristo ouve-lhes as solicitações e espera a oportunidade de dar-lhes a conhecer o tesouro imperecível. Ouve em silêncio, porque a erva tenra pede tempo destinado ao processo evolutivo. E espera, confiante, porquanto não prescinde da colaboração dos discípulos resolutos e sinceros para a extensão do divino apostolado. Ele termina dizendo o seguinte: no momento adequado, surge esses ao seu influxo sublime e a paisagem dos tempos se modificam.
Não são apenas crentes que comparecem para a rogativa, são trabalhadores decididos que chegam para o trabalho. Esses que Emmanuel se refere, enviados do Cristo, é um Mahatma Gandhi da vida, é um Chico Xavier, é uma Madre Teresa de Calcutá, uma irmã Dulce, que nos trouxe Sócrates, que nos trouxe tanto conhecimento. É um Francisco de Assis, que nos trouxe tantos ensinamentos, que nos trouxe a bondade no seu coração e nas suas ações, que nos ensinou a servir, através dos seus exemplos. É um Divaldo, que há mais de 60 anos tem a casa em Salvador, a Casa do Caminho. Acredito que há mais de 60, não lembro exatamente, que acolhe crianças que são abandonadas diariamente ali na sua porta. Acolhe mães necessitadas, mães abandonadas pelos seus parceiros, pelos seus companheiros, que dão um suporte, que dão um exemplo de caridade, de amor, de elevação. Então, são esses apostolados, né, que vêm com medianato amplo, que não se limita somente na família, não se limita naquele bairro, mas em toda a sociedade, não só numa comunidade, mas na sociedade inteira. Aos quatro cantos, né, do mundo, se conhece Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco. Francisco Cândido Xavier, que escreveu mais de 400 livros e abriu mão dos direitos de receber desses livros para que o dinheiro fosse doado à caridade. Onde esse homem colocou o seu tesouro. E tantos outros, que eu não vou me lembrar agora, infelizmente, nomes, mas que nos trouxe esse exemplo de comunhão com Deus, de comunhão com Jesus, de atender às obras do Cristo. Vá e sirva em meu nome. Vá e trabalhe em meu nome. E assim fez e faz tantos hoje em dia. E a gente muitas vezes até nem conhece. Aqueles que se dedicam a sua vida inteira a ajudar, a servir, a amparar. Então, de tempos em tempos, surge esses espíritos, uma evolução maior. Esses crentes que comparecem à Terra, mais uma vez, para se fazer valer dos ensinamentos do Cristo, que é o do amor, que é o da caridade, que é o de servir. E aqui ele continua. Cheios de coragem, dispostos a morrer para que outros alcancem a vida, exemplificam a renúncia e o desinteresse, como Francisco Cândido Xavier, que eu citei agora há pouco, né, que renunciou dos seus mais de 400 livros ali, dos ganhos, para que outros se beneficiassem. Né, Francisco de Assis e tantos outros, né, que teve a oportunidade de ter uma vida rica e dispensou. Madre Teresa de Calcutá, irmã Dulce, que se dedicou à pobreza, ao invés de ficar e passar toda a sua vida ali no convento, presa naquele convento. Madre Teresa foi para Calcutá, onde o índice de pobreza diaidético ali era enorme. E ela falou, aqui eu vou renascer. E ela abre ali o primeiro lugar onde acolhe aqueles doentes, daquela doença que não se
Se conheciam, não se sabia exatamente o que era a AIDS. E ela acolhe esses irmãos que são jogados na rua, onde as pessoas desprezavam por não conhecer a doença, achavam que pegava-se com contato. E a irmã Teresa, lá em Calcutá, abre esse espaço, essa casa, onde ela recebe esses irmãos. E com muita dificuldade ali no começo, ela acolhe esses irmãos necessitados, vai buscar alimento, vai buscar colchão, vai buscar um conforto digno para que eles ali possam terminar suas vidas, pelo menos, com um prato de comida. Pelo menos com 2 refeições por dia, porque não existia remédio na época. Então, eles morriam rápido. Então, ela dava aquele amor. E ela, a Madre Teresa, ela fala, né? Temos que amar até doer. Amar. Estender a mão. E ela trabalhou tanto em favor desses irmãos. Tão desprezados. Os invisíveis. Os invisíveis. E é isso que Emmanuel nos traz. Exemplificam a renúncia e o desinteresse, revelam uma vontade do Pai em si próprios. E com isso ampliam no mundo a compreensão do tesouro maior. Sintetizado na conquista da luz eterna e do amor universal, que já lhes enriquece o espírito engrandecido. É isso. O tesouro maior é essa comunhão com o amor, com Deus e com Jesus. É ouvir esse chamado e servir. É ouvir esse chamado que Jesus nos faz para servir, para ajudar, para amparar. Dentro das nossas limitações, nós sabemos até onde a gente pode ir. Até onde podemos ir para servir, para ajudar, para amparar. E buscar, em busca desse tesouro maior. Ele não é material, ele é moral. Ele é moral. E que assim a gente possa sempre estar conectado com Deus e com Jesus. E quando a gente serve no bem, pode ter certeza, a gente está conectado, cada vez mais próximo de Deus e de Jesus. E ao nosso lado, temos os bons espíritos que nos amparam, que nos auxiliam, que nos dão o suporte necessário para que a gente continue nesse caminho evolutivo. É para todos. Compreender aquele que ainda está lá atrás, que ainda está naquele passinho devagar, né? Que ainda é voltado um pouco para a maldade. É interessante que os espíritos falam que a humanidade ela não é má, ela é fraca. Nós somos fracos. Cedemos muito fácil à maldade. Cedemos muito fácil ao ouro. Cedemos muito fácil, né, ao sentimento de orgulho, de vaidade, de egoísmo, de ganância, de avareza, ao invés de resistirmos. Então, a humanidade não é má, é fraca. E vamos nos fortalecer nesse caminho do bem e do amor. Com Jesus, com Deus nos amparando. E terminamos a nossa leitura de hoje, né? Agradecemos a Casa Freire Santos por este convite, pela oportunidade. Vamos fechar nossos olhos e agradecer primeiramente a Deus e a Jesus por mais esse ensinamento. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Aos amigos espirituais por essa oportunidade. E que possamos ter outras oportunidades de estarmos aqui, de servir, de amparar, de ser instrumento da vossa vontade, Senhor. Mesmo sendo tão pouquinho que fazemos, que possamos cada vez mais fazermos em nome de Jesus. Que assim seja.
Graças a Deus e graças a Jesus. Vou tomar um pouco de água. Quero aproveitar e relembrar a todos vocês, tá? Em se inscrever no canal, tá? É muito importante. Se inscreva, dê um like, faça um comentário, compartilhe. Participe também da Casa Selma no Instagram e no Facebook. Tem os links aí embaixo que vocês podem clicar e entrar, tá? Então, não só esse vídeo, mas os vídeos dos meus colegas também é muito importante ter essa participação de vocês. Em dar um like, compartilhar, em comentar e assinar o canal, tá bom? Muito obrigada. Fiquem com Deus.